Meu nome é Guilherme Barroso, sou professor de farmacologia. Vou falar um pouco com vocês hoje sobre os testes que saíram recentemente sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina. Então, o primeiro teste que eu vou falar é um teste que saiu na JAMA, uma revista de alto impacto. Então, ele foi um trabalho feito por alguns pesquisadores de Manaus, que saiu agora no dia 24 de abril. Então, foi feito um estudo clínico, onde o objetivo era avaliar os efeitos adversos e o desfecho dos pacientes utilizando baixas doses e altas doses de cloroquina. Então, um estudo duplo cego, randomizado, com pacientes com quadro já severo. Então, em altas doses foram dadas 600 mg 2 vezes por dia durante 10 dias e baixa dose 450 2 vezes ao dia somente no primeiro dia e depois 450 mg nos próximos 4 dias. Então, essa randomização foi feita com 81 pacientes, 40 no grupo baixa dose, 41 no grupo alta dose. O que eles observaram no estudo? Observaram que não houve diferença entre os grupos na redução da carga viral. A letalidade no 13º dia ela foi muito maior no grupo com alta dose, 39% contra 15% de baixa dose, e ocorreu maior risco de arritmia no grupo de alta dose. Só que quando você vai avaliar esse trabalho com um pouco mais de critério, você observa que tem uma diferença muito grande na divisão dos grupos. Então, há uma ausência de ajuste entre os grupos, um ajuste estatístico, o que causa essa disparidade. Então, tem um número muito maior de hipertensos, também com problemas diabéticos e com problemas renais, no grupo com alta dose. Então, é esperado também que a mortalidade realmente fosse maior. Mas não deixa de ser uma observação importante, o aumento do quadro de arritmia. Outro estudo agora, mas é um estudo observacional, também recente, que saiu no dia 7, é um estudo observacional agora não com a cloroquina, mas sim com o seu análogo hidroxilado, a hidroxicloroquina. Então, foi feita uma associação entre o uso dela com intubação e morte dos pacientes. Então, foi um estudo monocêntrico feito em Nova York, com controle negativo, diferente do primeiro estudo apresentado. Então, o regime terapêutico foi um regime considerado aí uma dose mediana para alta, 600 mg 2 vezes ao dia no primeiro dia, como se fosse uma dose de ataque, e depois mais 400 mg nos 4 dias seguintes. Fica uma dúvida no estudo, porque ele cita a azitromicina, 500 mg uma vez ao dia, e 250 mg por dia nos 4 dias seguintes, mais hidroxicloroquina, como uma sugestão. Mas isso é interessante porque essa sugestão não é muito especificada no trabalho, quando que foi utilizado, se essa sugestão, quantos pacientes realmente utilizaram essa associação. O resultado é que não houve diferença entre os grupos quanto à mortalidade ou necessidade de intubação. Então, isso foi outro resultado importante que demonstra talvez a não eficácia clínica da hidroxicloroquina, pelo menos nessa fase de pacientes analisados. Um terceiro estudo, que foi também um trial, é uma hidroxicloroquina, utilizou hidroxicloroquina em pacientes em nível moderado e médio com coronavírus. Então, foi um off-label, randomizado, controlado. Então, ele analisou 150 pacientes, que foram randomizados 75 para um grupo que utilizou o tratamento padrão mais hidroxicloroquina e outro somente o tratamento padrão que foi administrado. Tiveram pacientes que não passaram pelo critério de inclusão, então eles saíram do trabalho e acabou ficando 70 num grupo e 80 no outro, que não recebeu a hidroxicloroquina. O regime foi alto, 1.200 mg por dia durante 3 dias, como também uma dose de ataque, seguido por 800 mg por dia durante 2 semanas para os quadros moderados e durante 3 semanas para os quadros mais severos. O resultado, novamente, não evidenciou diferença entre os grupos na redução de carga viral, alívio e tempo dos sintomas. O quarto trabalho foi um trabalho agora muito discutido, que saiu na The Lancet, que ele foi um trabalho com a hidroxicloroquina ou cloroquina, com ou sem associação com macrolídeos. A maioria deles acabou usando azitromicina. E ele fez algumas análises. Então, o que tem que ressaltar nesse estudo? É um estudo muito grande, foram 96 mil pacientes. Desses, 14 mil foram tratados com esses grupos, com ou sem associação com macrolídeo, e o restante não recebeu essa medicação. Só que ele é um estudo observacional. Estudos observacionais, eles criam hipótese, eles podem indicar, mas realmente eles não podem afirmar, porque eles não são estudos controlados, tá? Não são estudos clínicos controlados. E ele é um estudo observacional que levou em consideração prontuários
pegos em mais de 600 hospitais em 6 continentes. Então, realmente é um trabalho muito grande, mas não tem um controle muito preciso de doenças pré-existentes ou erros que podem acontecer. Os autores mesmos citam no artigo isso. Então, ele fala que, embora os estudos observacionais não possam explicar completamente os fatores de confusão, os achados acabam sugerindo não apenas a ausência de benefício terapêutico, mas também um dano potencial. Então, esse dano potencial ele é corroborado pelo uso, talvez, de outras drogas. Assim como no primeiro trabalho, que foi o trabalho feito em Manaus, esse trabalho aqui, alguns pacientes possivelmente usaram azitromicina, que está no caso aqui do combinado, e podem ter utilizado também o oseltamivir. No primeiro trabalho, 100% usaram azitromicina, 87%, se não me engano, aproximado, usaram também o oseltamivir. O grande problema do oseltamivir e da azitromicina é que são fármacos que já conhecidos, quando associados à cloroquina ou hidroxicloroquina, causam uma arritmia. Então, é um fator aí de risco para esses pacientes e isso deveria ter sido mais ressaltado nesse trabalho. Então, esse trabalho aqui é um trabalho importante, mas não é um trabalho conclusivo. Após esses 4 trabalhos, você pode pensar que hidroxicloroquina e cloroquina devem ser retiradas do protocolo clínico. Realmente, se for usada de forma isolada, nada demonstra que ela tem uma efetividade. No entanto, é sabido que o tratamento de antivirais seria muito mais efetivo na forma de coquetel. Então, falta talvez associar ele com anakinra, que tem apresentado um bom resultado, ou inibidores da interleucina 6, ou TNF-alfa, ou até mesmo corticoides. Então, essa associação pode ser importante. Então, a exclusão da hidroxicloroquina ou da cloroquina ainda não deve ser feita até a saída total dos testes clínicos que estão sendo realizados.